Atos 9, 31. Nove 31. Aqui fala da conversão de Paulo, né? O início ali do ministério, ele começa a pregar. E depois vem o começo das perseguições a ele. E os discípulos mandam ele de volta para o lugar de onde ele veio, para Jope. Jope não. Para Tarso. E o interessante aqui é que o Paulo, que era um perseguidor da igreja, quando ele se converte, aí para a perseguição dá uma tranquilidade para a igreja. Por isso, quando a gente vê alguém perseguindo, né, ao invés da gente ficar falando bobagem, como o povo fica com briguinha às vezes com a internet, vai orar. Orar pela conversão da pessoa. E aqui aconteceu, Paulo, ele... Ó, filho, você está aí hoje, hein? Tá bom de caminhar. Tá bom. Espera. Então, Paulo, ele se converte, aí ele se reúne com os apóstolos, começa a pregar o Evangelho. Depois, os judeus resolvem matá-lo, e os discípulos mandam ele voltar para a cidade de Tarso, a cidade dele. Versículo 30 fala isso. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ele volta para casa. Aí diz assim, versículo 31, que é a nossa lição. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram o quê? Edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Isso aqui é o que a igreja de Cristo precisa: andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, ser consolado por Ele. As lutas vêm. Você imagina que hoje nós falamos de luta. Agora imagina a luta desses cristãos aqui do início da igreja. Perseguições, por exemplo. Antes nós lermos os capítulos anteriores, nós vamos ver o Paulo perseguindo a igreja. É uma perseguição terrível. Até que tem um encontro com Jesus, se converte, ele começa a pregar o Evangelho. E nós vemos o quanto... Outro dia eu preguei aqui, eu falei sobre Paulo, o quanto Paulo foi um homem mau para a igreja. A gente vê muito o grande apóstolo Paulo, mas o antes dele. Ele fez cristão blasfemarem contra Deus. Ele mesmo chega a falar. O próprio Paulo, ele se declara assim: eu, o pior dos pecadores, pois eu persegui a igreja de Cristo. E ele diz: e fiz cristãos, irmãos, blasfemarem contra Deus. Imagina o que ele não fazia contra as pessoas. Mas aí ele se converte, e por um momento para aquela perseguição, e a igreja, e dizia assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas.
Aí diz que elas se multiplicavam, houve um crescimento. E o importante, andando no temor do Senhor e consolação. Essas duas coisas que eu quero tratar hoje. Temor e consolação, que deve ser a caminhada da Igreja de Jesus Cristo. O temor. Temor, você sabe que é o respeito, não é aquele medo, pavor de Deus, que ninguém deve ter isso de Deus, né? Mas o respeito. O temor a Deus é um sentimento complexo, é o temor, que envolve reverência, respeito, obediência e reconhecimento à santidade divina do nosso Deus, que leva a pessoa a ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, querendo viver uma vida que agrade a Deus. O temor a Deus é o que nos leva. E a Bíblia nos trata temor, lá em Jó 28, 28. Ele diz o que é o temor, segundo a Bíblia. 2 pontos que eu vou pegar aqui que falam do temor. Jó 28, 28. Que diz assim, deixa eu esperar você encontrar. E Jó 28, 28 escreve temor assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Então o temor do Senhor é ter a sabedoria. Sabedoria de compreender. Sabedoria é um saber, né? A ciência, o conhecimento. Conhecimento sobre as coisas de Deus. A gente compreender. Quer dizer, o temor do Senhor vai nos levar ao quê? A buscar conhecer Deus. A buscar conhecer a vontade de Deus. Porque se nós não conhecemos a vontade de Deus, se nós não compreendermos a maneira que Ele quer que nós conduza, nunca vamos andar no temor, no respeito às coisas dele. O que Paulo fala de Israel lá em Romanos, que ele diz que Israel era zeloso por Deus, mas sem entendimento. E sem entendimento, eles não se sujeitaram à justiça de Deus e estabeleceram a sua própria justiça. E por isso que você vê Jesus dando tanta bronca nos cabeças de Israel. Estava ali aquele grupo religioso, estavam aqueles homens que ensinavam o povo, sempre tomando, a gente vê sempre Jesus pegando o pé deles. Por quê? Porque eles tinham aquele zelo. Por exemplo, quando a gente fala muito dos fariseus, né? E o que eram os fariseus? Era um grupo de pessoas religiosas. Era um grupo de pessoas que servia como exemplo para o povo religiosamente, mas que, no entanto, foram tão reprovados pelas palavras de Jesus. Não eram homens entregues ao pecado, cometendo todo tipo de pecado. Eram os homens que as pessoas olhavam, porque os piedosos vinham daquela descendência de pessoas religiosas, pessoas zelosas pela religião. Então eles eram zelosos. Mas sem o entendimento, sem a sabedoria de Deus, sem aquela compreensão realmente de quem é Deus, eles começaram a estabelecer suas tradições e naquele zelo fazia coisas que eram contrárias à palavra de Deus, a ponto que acabaram. A luta deles muitas vezes era matar Jesus, perseguir essas coisas, porque eles não estavam compreendendo. Compreendendo o quê? Que Jesus era a salvação deles, era a paz que Deus tinha enviado ao mundo. Então,
O temor é a sabedoria. E a inteligência é apartar-se do mal. É duas coisas que nós precisamos ter. Sabedoria, o saber sobre Deus, compreender, entender. Aqui lembra as palavras de Paulo, que ele diz assim, eis que eu perdi tudo, né, pelo conhecimento de Cristo, e aquilo que eu perdi, eu considero como nada, como esteve, ele chega a falar, dependendo da tradução. Aí diz assim, perdi todas as coisas. E não está falando de coisas materiais, não. Porque se usa muito que Paulo está falando ali sobre coisas materiais que ele perdeu. Não, quando a gente lê todo o texto e contexto, nós vemos que ele está falando de todo aquele conhecimento religioso judaico, que ele estava preso naquilo, apegado, que ele aprendeu desde cedo. E se eu largo tudo isso de lado, pelo conhecimento de Cristo, eu vou buscar cada dia conhecer Cristo, que é o que mais precisamos, né? Então esse o temor é isso, a gente conhecer, a gente buscar esse conhecimento para andarmos nele. E ainda, falando sobre o temor na Bíblia, nós vamos a Provérbios capítulo 8, que também diz o que é o temor a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13. 8:13. Esse capítulo 8 fala justamente de sabedoria. E quando chega aqui no versículo 13, no versículo 13, ele diz: o temor do Senhor é aborrecer, que é uma tradução que diz odiar, aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, o temor do Senhor é aborrecer o mal. E tudo aquilo que faz parte, né? Que é mal, logicamente, aos olhos de Deus. Se nós andamos no temor a Deus, no respeito, no zelo às coisas de Deus, aquilo que é mal aos olhos de Deus, aquilo que Deus condena, nós vamos aborrecer, quer dizer, vamos condenar também. Vamos também condenar. Aí você vê a igreja, voltando lá a Atos, a igreja, ela crescia e ela era a cada dia edificada. Deixa eu pegar aqui novamente. Ela se multiplicava andando no temor do Senhor, andava na sabedoria de Deus, no conhecimento de Cristo, e estava andando naquilo que ele conhecia, andava ali aborrecendo tudo que era contrário à palavra de Deus. Estava nessa caminhada estava sendo edificada. E também na consolação do Espírito Santo. Isso é importante, a gente precisamos dessa consolação. Essa consolação que é aquela ação do Espírito Santo dentro de nós, nos consolando. E como o Espírito Santo vai nos consolar? Ele vai nos consolar, nos fazer no momento da aflição, no momento da luta, nos levar a compreendermos quem nós somos em Cristo e o que Deus tem para nós. Paulo fala disso em 2 aos Coríntios. Ele fala de si próprio, mas nós vemos ali. Mas ele fala também para os demais. 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 3 em diante.
Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Tá? Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Está debaixo de uma aflição, uma luta, lembra que Deus é o Pai de toda a consolação. Ele tem o consolo que precisamos. E ele diz no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então quer dizer, se a gente estiver passando algum momento de tribulação, de luta, esses momentos são difíceis, são complicados. Você está numa tribulação, uma luta tremenda. Onde buscar consolo? Em Deus. Em Deus. Nós podemos lembrar de Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A ansiedade, a inquietação, ela vem por algo que está nos incomodando, está nos afligindo. Ele diz: nessa hora que você faz, leva diante de Deus. Vai em oração, em petição, é algo que está faltando, que aí a paz de Deus, ela vem guardando teu coração. Quer dizer, o agir de Deus, o Espírito de Deus, ele vem trabalhando teu coração, trazendo, consolando. Como ele vai consolar? Vai nos fazer entender que Deus está conosco, o que Deus tem para nós. Aí eu me lembro muito do rei Josafá, que o Josafá ficou sabendo que estava vindo uma multidão de pessoas contra ele, exércitos inimigos, e naquele desespero, ou melhor, naquela má notícia, ele temeu, e ele foi buscar Deus, reuniu todo o povo. E quando ele estava orando, ele na oração dele, uma oração longa, ele diz assim: Deus, olha, nós não sabemos o que fazemos. A multidão que está vindo é grande, nós não sabemos o que fazemos, não temos força para lutar com esse povo, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aí vem o Espírito de Deus, vem ali sobre o profeta e diz assim, Deus fala: olha, não é vocês que vão pelejar nessa peleja, eu que vou pelejar. Vocês fiquem tranquilos. Então quer dizer, quando nós sabemos buscar nossa consolação em Deus, Ele vai nos consolar com o quê? Com a própria palavra dEle, nos fazendo entender. Lógico, quem é que nos faz entender a palavra de Deus? Por nós mesmos, nós podemos ler a Bíblia, ler e reler, fazer o que quiser, nós até compreendemos com nosso entendimento. Você tem capacidade intelectual de compreender o que você está lendo, mas você, com o teu intelecto natural, você tem capacidade de crer. Isso aí é uma obra do Espírito Santo, que nos faz compreender de coração, a ponto de convencer o nosso coração, que às vezes está cheio de aflição, e a aflição está tão grande que a gente não consegue. Você lê a palavra, porque entenda bem, se a gente compreendesse intelectualmente como deveria, a ponto de crer na palavra, nenhum de nós ficaríamos doente. Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou nossas doenças, nossas enfermidades. Mas e quantas às vezes nós estamos enfrentando uma luta, lutando, correndo para médico, para um lado, para outro, com uma doença, conhecendo essa palavra. Salmo 103, Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. O salmista disse isso.
Ele faz isso, ele cura toda. Mas nós sabemos disso. Intelectualmente entendemos o que isso quer dizer. Mas aí é a questão que entra. E o nosso coração está convencido disso? Só quem nos convence mesmo é o Espírito Santo. Então, por isso, nós devemos buscar Ele nessa consolação. Essa consolação que é esse agir dele dentro de nós, nos fazendo entender, compreender a palavra dele, a ponto que diante de uma tribulação, de uma luta, você vai encontrar paz. Você vai estar em paz. E a paz, ela vem de quê? De você ter a certeza que aquilo não vai prevalecer. E se prevalecer, tem algo muito melhor, que é o que nós vamos ver Paulo falando aqui. Ele fala de si mesmo. Ele fala do Deus da consolação. E diz que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar os outros. Então, nós temos que levar as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Então, voltando aqui ao Coríntios, né? Que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Como é que eu vou consolar alguém que está vendo uma tribulação, uma luta? Com a mesma que Deus me deu, com a palavra dele. Com a palavra dele. Agora, logicamente, sabendo sim que não sou eu que vou fazer a obra. Quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus, que vai convencer verdadeiramente o coração dele. Eu só tenho que levar aquele conhecimento à frente. Então, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, isso aqui é sério, né? Porque Paulo viveu essas aflições, essas lutas pelo Evangelho, perseguições. O início já, os camaradas já queriam matar ele. Aí foi preciso os irmãos dizer, não, vai embora lá e corre, se esconde, fica lá para trás, que aqui em Jerusalém quer acabar contigo. Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Quer dizer, toda a luta que eles passavam, tudo aquilo que Paulo está falando aqui dele e dos que estavam pregando o Evangelho, ele disse, é para a consolação e salvação de vocês. Quer dizer, se estamos passando por tudo isso, por toda essa perseguição, é para que a salvação de Deus chegue a vocês. Quer dizer, o Evangelho é essa consolação. O Evangelho é essa salvação. O Evangelho, como o próprio Paulo fala, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, continuando aqui. Nós somos atribulados para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Você está aqui, tinha duas coisas, né? Se eles eram perseguidos, a igreja tinha que tomar aquilo por exemplo, que eles também iriam passar por aqui. Mas nessa tribulação que os apóstolos passavam, vinha o consolo de Deus, o conforto de Deus. Ele disse, isso aqui também é para vocês tomarem um exemplo, que Deus não vai desamparar vocês, Deus vai consolá-los. E aí continua mais. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, todas as aflições que eles passaram pelo Evangelho, por servir a Deus, isso está para nós. Da mesma forma, também eles iam participar da consolação. Quer dizer, Deus estava vendo porque ele estava passando pelaquela luta, pelas aflições todas. E o Deus iria tomar a frente, iria consolá-los. Continuando aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Isso aqui a gente começa a falar dele. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados,
mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Olha que coisa séria, gente. Quer dizer, eles passaram uma perseguição tão grande ali, uma tribulação tão grande, que eles pensaram: não vamos sair daqui com vida, vamos estar lá. Aí é onde entra a consolação de Deus, né? A pessoa está ligada a Deus para encontrar. Imagina você num lugar onde a perseguição está tão grande, onde a situação está tão crítica, que você diz: eu não vou sair com vida daqui não. Como se manter firme? Como se manter em paz numa situação dessa? A tribulação está ali. Aí ele diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quer dizer, dentro dela, vamos sair daqui com vida. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Então quer dizer, tudo bem. Aqui entra aquela palavra, né? Já estamos mortos para o mundo. Então, vão tirar a nossa vida, mas Deus vai nos ressuscitar. Então, qual era a consolação que eles encontraram aqui? A ressurreição. A fé que um dia seriam ressuscitados por Cristo. Aqui é o que? É uma visão lá na frente. É uma visão que eles não estavam se importando. Tudo bem, estamos aqui. O que nós estamos vendo aí, não vamos sair daqui com vida. Mas tudo bem, nós já temos garantida a salvação eterna, nós já temos a ressurreição sobre nós. Quem é a ressurreição? Cristo. Então, o que consolava eles era saber: Cristo está conosco. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quer dizer, pode nos matar, pode tirar a nossa vida, pode fazer o que quiser conosco, mas não vão tirar aquilo que Deus colocou em nós, a vida que Ele colocou. A gente vai ressuscitar. A gente vai ressuscitar. A gente estamos garantidos com vida eterna. Isso era a consolação de Deus para ele. Não era a consolação simplesmente com uma coisa material. Não, vai haver um rebuliço aqui, uma coisa muito boa vai acontecer e de repente todo mundo aí vai... Não, era isso que pensar. Não, tudo bem. Já temos em nós a sentença de morte. Já estamos mortos para esse mundo. Mas não importa, nós vivemos para Cristo. Vão tirar a nossa... Aquilo que Jesus falou para os apóstolos, que eles não deveriam ter medo, e já que eles entenderam bem, que eles não deveriam ter medo daqueles que matavam o corpo, que eles só poderiam fazer isso. Então quer dizer, você tem medo de morte? Não. Mas para eles serem consolados, eles disseram: não, tudo bem, pode tirar, mas nós estamos mortos mesmo para esse mundo já, não estamos nada com ele. Isso aqui é uma coisa interessante. Enquanto nós não conseguimos dentro de nós morrermos para esse mundo, vai ser difícil a gente viver essa consolação no momento de tribulação grande. Isso é lógico que a gente está vivendo num país diferente. Nosso país não tem essa perseguição, pelo menos ainda, né? E a gente esperamos que não aconteça, mas se acontecer, aí vai ver realmente quem está preparado para ter essa consolação. Nós sabemos que no mundo, aí pelo mundo há países que tem perseguição de morte aos cristãos, como tinha aqui. São poucos ainda, mas tem, existe. Então, mas no caso dele. Mas vamos colocar aqui qualquer tribulação que você passar, qualquer luta que você passar, é a gente lembrar: Deus, Ele é um Deus de consolação. Mas Ele vai me consolar em quê? Ele vai me consolar com o Espírito dele. E o Espírito dele vai me consolar como? Revelando aquilo que Deus tem para mim, ou que eu sou em Deus, o que você é em Deus. Você compreender. Essa compreensão vai te trazer o que? Um consolo, um ânimo dentro de você. E se a pessoa estiver verdadeiramente vivendo essa salvação, vivendo essa comunhão com Deus, que isso tudo aqui parte de comunhão, de conhecimento, de entender a Deus, a pessoa não vai nunca retroceder, nunca voltar atrás. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: não, estava na igreja, estava bem, mas fizeram isso, fizeram aquilo comigo, alguém disse isso, alguém me machucou e eu abandonei. Abandonou porque não estava firme com Deus. Se tiver firme, você não vai abandonar. Por quê? Porque
mesmo no meio de tribulação, no meio de luta, você vai buscar o consolo do Espírito de Deus. Agora, para isso, precisa o quê? Que a igreja esteja edificada nisso, andando no temor e na consolação do Espírito. Se a igreja, aquela igreja que está edificada... Isso aqui, irmãos, é uma coisa séria, porque hoje, para atrair as pessoas para a igreja, aí os pastores começam a firmar as pessoas em coisas do mundo, que agrada as pessoas. Não estou falando em coisas ilícitas, não. Mas vocês, não, eu vou fazer isso que o povo gosta. Eu vou fazer aquilo que as pessoas agradam. E às vezes até faz, fica aquela igreja festiva, aquela igreja que bem carinhosa, mas o que vai verdadeiramente edificar uma igreja, o que vai firmar uma igreja, a igreja toda está andando nesse caminho. O caminho do temor a Deus e da consolação do Espírito. Que é uma igreja firmada pelo Espírito de Deus. É uma igreja que vai buscar ajuda no momento da luta, Por isso você vê, às vezes, as pessoas tão fracas, fragilizadas. Eu estava indo para a igreja, mas veio uma luta, desanimei, não tenho mais força. Porque essa pessoa não aprendeu a viver a consolação do Espírito Santo. Ela aprendeu, às vezes, a viver o bem-estar. Está tudo bem, está tudo animado, é festa, vamos para a igreja. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar a Deus, porque está tudo bem. Mas quando a coisa aperta, ela não sabe onde buscar consolo, ela desanima, não tem forças para nada. De repente, eu estava na igreja, mas sabe, a luta está grande, eu desisti, eu parei. Mas não é hora de parar. É hora, cada dia mais, de continuar animado com o quê? Buscando, ou melhor, não é nem buscando, é o próprio Espírito Santo, a pessoa está em comunhão com Ele, que ele traz essa consolação, e a pessoa, logicamente, também busca em oração, se envolve e se alegra e passa por cima de qualquer situação, de qualquer tribulação, de qualquer luta que ela esteja enfrentando. Mas se a pessoa não estiver edificada naquilo, se a pessoa estiver edificada nesse temor a Deus, o respeito, a reverência a Deus, a compreensão da santidade, da grandeza de Deus, aí qualquer coisa é motivo para ela desistir, para ela parar. Como diz, às vezes até uma cara feia é difícil. Hoje eu entrei na igreja e o pastor está com uma cara feia. Se for aqui está feio, que eu já tenho minha cara feia para sempre. Aí o cara já vai embora, né? Então, mas é sério. Se tiver edificado. Tem coisas que é feito dentro da igreja, que é lícito, que é bom, que demonstra carinho, mas que não vai formar cristão. Todo domingo vamos fazer um café, todo mundo, vamos confraternizar, é bom, é bonito, Só que alimento carnal não faz nem alimento espiritual. E até porque café, aqui já terra do café, né? Aí todo mundo tem café. Mas, não, tudo bem, eu estou falando. E às vezes é coisa, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo outro para animar, porque eu sempre escuto muito isso. Fazer isso que o povo gosta. Mas não é o que gosta que vai te edificar, não é o que você gosta que vai te edificar. O que vai te edificar é você ter plena comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é sorriso de pastor, não é abraço de pastor. Não é nada disso. É você estar firmado na palavra de Deus, em plena comunhão com Deus, para que o Espírito Santo, quando ele vê você debaixo de uma aflição no teu coração, porque entenda bem, pastor nenhum sabe o que está dentro do teu coração. Não é verdade? Mas o Espírito Santo sabe. E você pode, para as pessoas, você pode disfarçar a sua tristeza. Tem muita gente, aí o mundão está aí. O mundão chega final de semana e diz assim, sextou. E vão se alegrar. E se você passar
em algum lugar, onde está indo lá um lugar, está a turma reunida, bebendo, tudo, tá as pessoas dando risada, tem pessoas, você diz, como o povo tão alegre. Mas muitos ali não estão alegres, muitos ali tem até aquela alegria momentânea, mas dentro dela não tem alegria. Está nas lutas. Mas isso também pode ser dentro da igreja, não precisa ser no boteco, não precisa ser lá na rua, não. A pessoa pode, dentro da igreja, estar cheia de alegria, dando risada, mas dentro dela está cheia, às vezes está numa tribulação, uma luta tremenda, preocupado com alguma coisa. E aí, quem pode fazer alguma coisa por ela verdadeiramente? Aquele que conhece o interior dela. Se a pessoa estiver em comunhão com ele, em comunhão com o Espírito mesmo, ele vem consolando. Ele vem consolando com o quê? Com o próprio Evangelho, com a palavra de Deus. Mas se a gente estiver desligado da palavra, se a gente estiver andando fora dela, fora no sentido, não estiver cheio dessa palavra, ela domina, dentro do nosso coração, ele não vai ter o que fazer. Se a gente foi edificado apenas num grupinho de amigos, na amizade. Por exemplo, tem gente que fica por um tempo dentro da igreja porque pegou amizade com o pastor. Não adianta. O pastor vai embora. Se não for embora, pode morrer também. O pastor morre. Né? E aí? Eu lembro, para você entender isso, eu lembro de uma igreja que eu passei, cidade Nazaré Paulista, de São Paulo. E quando tinha um pastor, um amigo meu que fazia lá, e depois ele saiu, eu fui para o lugar dele. Aí quando eu cheguei, tinha uma obreira lá, minha irmã, de obreira. Ela disse assim, pastor, estava lá já, acho que segunda culto. Ela disse assim, o senhor precisa ir na minha casa, um domingo, almoçar na minha casa. Porque depois que o senhor chegou, meu marido não veio mais para a igreja. Acho que eu já contei isso aqui. Ele não veio mais para a igreja. Ele tinha uma amizade com o pastor. E quando ele vinha para a igreja, quando ele parava, o pastor ia lá, almoçava, fazia um almoço no domingo. E aí, naquela amizade, ele trazia ele de volta para a igreja. Então, o senhor precisa ir almoçar na minha casa, porque ele parou de vir à igreja depois que o pastor foi embora. Aí eu pensei comigo, falei nada para ela. Falei, esse cara tem amizade com o pastor. Ele precisa ser de Cristo. Ele precisa de conversão, não amizade. Ninguém vai para o céu por amizade a alguém. Aí eu falei, tá bom. Só que comigo eu falei, não vou não. Não quero esse almoço não. Não vou bajular esse camarada não. Eu vou jejuar, vou orar por ele e Deus vai fazer a obra. Aí depois eu posso almoçar. E comecei, fiquei uma semana inteira orando pelo camarada, buscando, abri jejum, tudo. Falei, Deus, eu não quero esse tipo de amizade. O cara da igreja porque é amigo meu. Não quer inimizade, né? A gente quer que todo mundo seja amigo, mas tem que ser primeiro de Deus. Porque eu não fui chamado para viver a música do Roberto Carlos, lá da antiga, 1 milhão de amigos. Eu fui chamado para ganhar almas para Cristo, não para mim. Aí, tudo bem. Eu comecei a orar. E ela também não falou mais nada. Ficou tranquilo. Eu ia lá também, era ficar um pouquinho distante, morava em Guarulhos. Aí ela, só que eu pregava, aí Deus começou a agir através dela. Porque eu pregava, tudo que eu pregava, ela chegava em casa e contava toda a pregação para ele, detalhe por detalhe. Aí chegou um dia que ele ficou tão aborrecido com ela, falando tudo que eu falava, que ele disse assim, não precisa você mais me falar de pregação não, eu vou para a igreja com você. Deixa que eu vou, escuto lá. Todo dia você chega aqui com essa história todo dia. Aí ele foi. Ele foi começando, ir para a igreja. Ele era
e falava para ela assim, ó, se você quiser dar uma oferta na igreja, dá. Mas dízimo não entrega não. Esse negócio não é conta. Aí teve um dia que eu dei uma explicação lá sobre o dízimo, estava tirando a oferta, ele foi e pegou o envelope do dízimo. Inclusive ela foi passar. Ele foi o primeiro. E ela falou para mim, ela chegou no caminho e disse assim, você é contra, você foi o primeiro hoje a pegar esse envelope. Ele disse, não, aquilo ali, aquela explicação me convenceu. Me convenceu. E daí? Aí daí ele foi pegando, chegou, você foi firmando. Não só dízimo, né? Porque não é dízimo, não é conversão só não, né? Porque tem gente que dá dízimo não porque compreende a importância da obra de Deus. Ele dá dízimo porque alguém diz, se ele não desse dízimo, o devorador, o diabo, seria aquele ia acabar com o que ele tinha. Ele ficou com medo dele. Isso é besteira, irmão. O dízimo, o princípio de dízimo não é para a pessoa ficar rico. O princípio do dízimo é trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O princípio do dízimo é cuidar da obra de Deus. É amor pela obra. Não, eu creio nesse trabalho, eu vou ajudar para que não falte nada. Aí depois Deus diz, eu vou abençoar vocês. Vou abençoar porque Deus trabalha com essa lei da recompensa. O que a pessoa fizer por ele de amor, mas primeiro é coração, né? Porque, na verdade, quando se fala de dízimo, o pregador vem muito com essa coisa. Antigamente falava disso. Você tem que dar dízimo para você prosperar, para isso, aquilo, não sei o que lá. Não é isso. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, quer dizer, uma pessoa que se preocupa com a obra de Deus, com a casa de Deus, um supridor da casa de Deus, e aí Deus diz, vou compensar vocês. Então, com esse cuidado. Aí o cara vai com interesse, aí não funciona nada. Porque Deus não vende bênção e nem trabalha com interesse de homem. Deus trabalha com o quê? Com amor. Por isso que a Bíblia diz, Deus ama os que dão com alegria. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero esse bom. Então esse homem se converteu mesmo. Como eu falei, né? Só nessa questão de dízimo, né? Se converteu, se apegou a Deus. Todo culto ele estava lá buscando, aí passou pelas águas do batismo, firmou na igreja, que chegava um momento que ele estava muito mais firmado que a própria esposa, que já estava há muito tempo. E eu saí de lá e ele ficou firme. Mas eu nunca fui na casa dele, tem mais essa. Saí daquela igreja e nunca fui na casa dele, nunca almocei aquele almoço. E o outro pastor vinha lá bajulando. Então, às vezes a pessoa tem que buscar, eu não estou dizendo, entenda bem, eu estou dizendo que não se pode fazer uma visita, que não se pode conversar com a pessoa. Mas o princípio é colocar diante de Deus, para a pessoa se converter a Deus. Porque não adianta. Eu posso fazer uma amizade com uma pessoa muito grande e a pessoa está envolvida comigo com amizade. Tem gente, talvez você mesmo, que já tem mais tempo aqui, conheça a pessoa que só vivia grudado na igreja, porque só vivia grudado em pastor. E hoje você não vê mais ela aqui dentro. Que só estava quando tinha amizade com alguém. Do que adiantou? Trabalho perdido. Porque se uma pessoa está na igreja comigo, porque até amizade comigo, eu perdi o meu tempo com ela, ela perdeu o tempo, e depois que eu fui embora ela sair, eu perdi o meu tempo com ela, ela perdeu o tempo dela comigo. Porque eu não tenho salvação para ela, eu não tenho nada para oferecer. Deus que tem. A única coisa que eu tenho é o que eu estou dando para vocês, palavra de Deus. E quando ela passar uma luta, a amizade de pastor não vai tirar ela da tribulação. Só o Espírito Santo que pode consolar. Isso é a tribulação. Então, por isso a igreja tem que estar edificada no temor a Deus, o respeito à palavra. Porque entenda bem, por que o temor? Sem o temor também vai ser difícil encontrar a consolação. Porque sem o temor a pessoa vai andar fora da palavra de Deus. E fora da palavra de Deus não tem consolação. Se eu estou fora da palavra de Deus, o Espírito Santo não tem nem o que está fazendo na minha vida. Porque qual é a função do Espírito Santo? Nos guiar em toda a verdade. Jesus disse isso. Se eu não estou firmado na verdade, se eu não estou no temor dessa verdade, a verdade é a palavra de Deus, eu não tenho nem o que fazer. Então como ele vai me consolar? Se eu tenho essa beleza.
Então aquela igreja era edificada, ela crescia, porque ela estava firmada nisso, andando no temor e na consolação. Quer dizer, a igreja estava cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando dentro dela, no coração de cada um, individualmente, e do coletivo de todos, e todos ali andando no temor a Deus. E nesse temor a igreja ia crescendo, porque entenda bem, se a igreja toda estiver no temor a Deus, todos nós, isso vai trazer crescimento para a igreja. Traz crescimento espiritual, porque um irmão edifica o outro. Uma igreja carnal, ela não edifica o outro, porque na carnalidade os irmãos começam a criar partido, tem um grupinho tal, um grupinho do outro lado. Às vezes o ser humano tem uma mania, gosta de falar mal do outro, sempre um está falando mal do outro. Existe confusão dentro da igreja, existe intriga, existe conversa que não convém e não existe palavra que edifica. Então a igreja não é edificada. Mas a igreja que está no temor a Deus, no abrir da boca de cada um ali é edificação. Você sabe que se nós quisermos aprendermos de Deus, é só quando nós nos reunirmos, cada um tem palavra de Deus para falar, porque um vai ensinando o outro. Se duas pessoas estão conversando sobre a palavra de Deus, elas estão aprendendo um com o outro, porque sempre um tem um entendimento que o outro ainda não teve. E a igreja toda, nesse ponto, ela vai se edificando. Ela vai se edificando no temor e vai crescendo junto. Então ela pode, uma igreja andando no temor, ela edifica-se, ela cresce espiritualmente e cresce também fisicamente, cresce em número, porque, como diz o pastor Jaime, não é pastor que gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Se todas as ovelhas estiverem edificadas na palavra, ele vai edificar, porque, entenda bem, lá onde você trabalha num lugar, você tem pessoas que você conhece, que trabalham com você. O pastor da tua igreja não está lá, mas você está lá. Se você está bem edificado na palavra de Deus, você vai passar a palavra de Deus para as pessoas e ali você pode ganhar alguém para Cristo. Não é verdade? Agora, se você não tem, você não vai ganhar ninguém. Então a igreja toda no temor de Deus, ela vai crescer. Ela vai crescer no conhecimento de Cristo. E crescer, e quando falamos crescer de igreja, não quer dizer a denominação. Porque às vezes você pode lá no seu trabalho ganhar alguém de Cristo, alguém para Cristo, e ir para outra igreja, porque até mora em outra região. Mas você ganhou, a igreja de Cristo cresceu. Através de você. Você gerou uma vida com a sua comunhão, com temor, com fé. Imagina um cristão cheio de fé, chega num lugar, alguém chega e diz, eu estou doente, ele diz, não, ele prega e diz, deixa eu orar por você, ele ora e a pessoa é curada. E a pessoa passa a crer. Então, se toda a igreja estiver andando no temor e na consolação do Espírito, é uma igreja que vai progredir. Vai progredir a igreja de Cristo aqui. Porque aqueles cristãos vão gerar outros. Aliás, a igreja cresceu lá no passado, foi assim. Nem toda obra foi feita pelos discípulos, pelos apóstolos. Porque entenda bem, vamos pegar Paulo que andou ali toda a Ásia Menor. Ele foi pregando. Paulo chegava na cidade e ele pregava. Naquela cidade tinha pessoas que eram de fora, de outros lugares. Aquela pessoa se convertia. Tinha comerciantes que vinham comprar. Ele levava o evangelho para a região dele. Porque foi que na descida, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou os galileus a falar línguas que eles não falavam. Línguas de outras nações. Você vai lá no começo de Atos, vem ele dizendo, as pessoas dizendo, espera aí, ele está falando na minha língua esse nome? Não tem conhecimento.
que era justamente que havia uma festa em Jerusalém, a chamada festa de Pentecostes, e havia pessoas de várias nações ali, e quando eles ouviram aqueles cristãos na língua deles, glorificando a Deus, falando de Deus, eles, qualquer coisa, 3.000 pessoas convertidas ali. E não é tudo ali, então pessoas ali saíram espalhando aquela notícia, aquela boa nova. E dali a igreja foi crescendo. A igreja, ela cresceu, não foi pelo trabalho exatamente dos pregadores da igreja. Ela cresceu pelo povo, que se convertia e ia espalhando a notícia. E até hoje é esse trabalho. Esse trabalho. Tem os ministérios, tem o altar, tem. Mas Deus conta com o povo dele. Ele não conta com um único. Ele conta com o povo. Uma igreja edificada na consolação do Espírito, conhecedora de Deus. Agora, se a igreja não conhece, imagina o cristão que sai da igreja, você está aqui, ouvindo a palavra, até glorificando a Deus. Aí você sai, aqui, tem a feira aqui, termina, vou na feira, encontra alguém lá e a pessoa, aí como está? Aí eu estou cheio de doença, não aguento mais, sabe como está a luta, minha família, meu Deus, não sei o que passa. Você só fala isso, você vai ganhar quem para Cristo com essa conversa? Aí o camarada diz, eu também estou numa luta tremenda. Aí você olha para ele e diz assim, então você precisa ir na igreja. Aí diz, você vem de onde? Da igreja. Uai. Vou ver o que é lá. Se eu te encontrei já falando mesmo. Agora se encontra uma pessoa cheia da palavra de Deus, que a pessoa começa a choramingar as mazéias dela e ela entra com a palavra, ensina. Você pode ter certeza, você vai ganhar todo mundo, mas alguém que você vai alcançar. Amém, Jesus? Então a igreja aqui, ela cresceu, ela estava caminhando em quê? No temor a Deus e na consolação do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo, consolada pelo Espírito Santo, que um edificava um ao outro. E é isso que nós precisamos ser, esse povo de Deus. Que quando abrir a nossa boca, vai sair palavras de consolação, não palavras que só vai criar confusão, como é o que tem acontecido, ainda mais hoje, nesse mundo de rede social. Você imagina se cada cristão que usa rede social estivesse falando das coisas boas de Deus. Mas a maioria está entrando nas brigas que não convém da sociedade sem Deus. Não adianta, meu irmão. Nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que ter aquilo que vai consolar as pessoas, que vai fazer elas entenderem o que é Deus. E andar nessa caminhada. No temor, o respeito. Até esse temor vai nos levar a não nos assemelharmos àqueles que não têm Deus. E na consolação, consolados pelo Espírito, levando essa mesma consolação a quem está precisando dela. Amém, Jesus? Que é a própria palavra que o Espírito vai nos consolar nela. Essa era a mensagem que eu tinha hoje.